paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Com a ajuda de Deus, vamos ler o Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Aqui é o que o Senhor disse para vocês. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Deitar-te faz em verdes pastos, guias-me mansamente às águas tranquilas. Então, se você confiar no Senhor, que Ele é o teu pastor e que nada vai te faltar, no dia da tua aprovação, não falta aprovação, tá? Muitos pegam essa palavra só como assim um benefício da vontade da pessoa. Ah, não vai me faltar alimento, não vai me faltar roupa, não vai me faltar calçado, ah, não vai me faltar dinheiro. Não, a palavra de Deus que fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai te faltar nada. Não vai te faltar prova, não vai te faltar tribulação, não vai te faltar bênção, não vai faltar a tua geladeira cheia, mas o dia que não tiver, não vai faltar o Senhor, o teu pastor, para te colocar a paz e a calma, que é o momento de você passar aquela prova. Ele não vai faltar, você vai dobrar o seu joelho e vai orar, e ele vai colocar paz no teu coração, e não vai te faltar fé que tudo Deus proverá. E quando fala, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Então, se você tá fazendo algo por amor do nome de Deus, ele sempre vai ser o seu juiz, ele sempre vai te justificar, ele é a tua justiça. Então, ele sempre vai estar contigo, ele sempre vai te proteger. E ele refrigerará a sua alma e colocar a paciência, a paz no teu coração, que tudo está no controle dele. Você vai descansar tranquila. Perdão, tá? Que eu tô gripada, então tá difícil. Você vai descansar tranquilo, sabendo que ele é o teu pastor e ele vai refrigerar a sua alma. Sabendo que aquele momento de prova seu vai passar. Que tudo tá sob o controle do nosso Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você passar por uma enfermidade, que você for ficar num hospital, por um câncer, por seja a enfermidade que for, se você confiar no teu Senhor, no teu pastor, você não temerá a morte, você não temerá mal algum. Se você está indo para o seu trabalho e você passa por um lugar difícil, escuro, se você clamar o sangue de Jesus ali tem poder, Senhor me acompanhe, Senhor esteja comigo, ele sempre vai estar contigo, ele vai passar no vale da sombra da morte com você e ninguém te tocará, porque você terá um Senhor. Você tem o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá do seu lado. Então você nunca vai temer quando você for para a igreja à noite. Você não vai temer quando você for para um mercado, quando você for para um trabalho. Por quê? Porque você tem que ter o Senhor como teu pastor. E ele sempre vai estar contigo, vai passar pelo vale da sombra da morte contigo. E você, só que depende da gente confiar e crer que o Senhor está ali. Que se de repente a gente está passando assim do lado de um bandido, a gente fala, Senhor, cobre-me com teu sangue. Então o Senhor vai vir ali e vai cobrir com teu sangue. Ou Senhor, envia teus anjos para me ajudar nesse momento. O Senhor vai enviar os anjos dele ali para te ajudar. Então você vai passar pelo vale da sombra da morte e não temerá mal algum, porque você vai ter certeza viva que o Senhor está ali contigo. A tua vara e o teu cajado me consola. É a palavra do Senhor, é a fé, a oração. Quando você for sair da tua casa,
Nunca deixe de orar, sempre ora ao Senhor, porque você nunca sabe o que tem lá pra frente, um perigo ou um acidente, alguma coisa. Mas se você orar ao Senhor, Ele te dará livramento e sempre te protegerá de todo o mal. Prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Quando tiver alguém tentando um mal contra você, seja quem o inimigo for, seja na vizinhança, seja no seu trabalho, seja onde for, Deus preparará uma mesa para você. Então, aquele que tenta fazer o mal para você, te prejudicar no seu trabalho, Deus vai te honrar no seu trabalho, Deus vai te honrar no seu bairro, aonde você passar, porque Ele ungirá a sua cabeça com óleo e o cálice transbordará. Mas é necessário que você sirva ao Senhor, que você ore, persevere e tenha fé que Ele vai fazer, Ele vai te honrar, Ele vai ser fiel a você, assim como você for fiel a Ele. Então, Ele mostrará para os seus inimigos, para o teu adversário, que Ele te ama, que você tem um Deus, que você tem um Senhor, que te protege e livra você de todo o mal. Glória a Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então a misericórdia de Deus sempre vai te seguir. Por isso que eu digo, é necessário que você permaneça na graça, permaneça na fé. Se você ainda não conhece essa graça, vai e busca. A graça é Jesus Cristo, tá? Vai e busca servi-lo. Você pode ter certeza, seja qual a luta que você estiver passando, a tribulação, se você tem causa na justiça, se você pode ser qual prova que for, uma porta fechada de emprego. Quando você tem o teu Senhor como teu pastor, Ele não vai te faltar em nenhum momento, nem na porta fechada, nem nessa causa que está na mão de Deus. Ele sabe o tempo de todas as causas. Ele sabe o tempo de entregar. Tem momento que Ele não entrega pra gente antes, porque Ele não quer entregar pela metade. Ele quer entregar completa. Então a gente tem que entender que o tempo do Senhor é dele. Eu tenho uma causa bem difícil na mão de Deus e eu recebi ela assim. Eu tenho recebido ela já pela metade. Mas por que pela metade? Deus parou por ali? Não, ainda falta o outro final dela. É porque era uma causa praticamente de divisão de 3 problemas. Então, Deus resolveu o primeiro problema e agora o segundo, graças a Deus, tá quase finalizando. Aí vai ter o terceiro. Então, por que que ainda não tá completo? Porque são 3 situações de uma causa. Mas Deus falou assim pra mim. Ai, como que é? O tempo é meu. Eu não quero te entregar pela metade. Eu não quero finalizar agora. O que eu quero fazer para você é algo que eu não quero te entregar dividido. Eu quero te entregar completo. Então você tem que ter fé em mim. Você tem que ter paciência de esperar. Então, assim, a minha filha tinha vindo aqui. Então, assim, quando eu comecei a entender que Deus queria fazer do jeito dele e que eu tinha que ter a paciência, nada, nada me tirava a minha fé. Por mais que alguém ligava, é assim, é desse jeito, dá uma olhadinha, seu advogado deve estar fazendo alguma coisa ou algo assim. Eu cria no advogado, eu cria em Deus, no advogado que ele preparou para mim. Porque ele disse, eu enviei 2 anjos na terra e eis que você não vai precisar abrir tua boca, não vai precisar falar nada, eu vou fazer tudo por você. Então, quando meus advogados perguntou tal coisa, assim, eu não me lembrava do passado, porque passou tantos anos, tantas etapas, que eu não me lembrava. Aí eles falou, não, tudo bem, a gente vai dar um jeitinho aqui. E eles foram descobrindo tudo. Quando você coloca assim a fé em Deus, Deus toma caminho de tudo. E quando por obra do adversário, né, tentaram falar, não, desiste, a gente vai te dar um valor, a gente
Daí eu falei, eu não posso desistir, eu paguei advogado. Não, a gente paga o valor que você pagou para advogado, a gente cancela e eu compro as coisinhas para seus filhos parcelado no nome de Bertano. Aí, antes dessa pessoa chegar em mim, ela já tinha começado a ligar várias vezes antes de eu ir participar de um culto online no Brás, foi na época da pandemia. E naquele momento a minha internet falhou. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso perder esse culto. Eu corri na casa do meu irmão, na rua anterior de baixo, e corri, descer correndo para mim conseguir chegar na palavra. A palavra falou tudo que eu precisava, que eu não sabia que eu ia precisar. Porque quando essa pessoa ligou, meu filho que desceu me passar o recado, falou, ela tá ligando várias vezes. Então ali Deus já foi me alertando na palavra. Alguém vai chegar, pegar a glória para ela, assim como fez o rei Herodes, que quando ele distribuiu o alimento para o povo começou a dar glória para ele. Olha, rei Herodes, se eu não me engano é o rei Herodes mesmo, que Deus matou com dores na barriga. Falou assim, nossa, o rei deu alimento para nós, tirou nós da necessidade. Olha para vocês verem como que faz parte a alimentação das crianças, que é minha causa na justiça, e fala sobre a alimentação que o rei deu. E falou assim, alguém está chegando em você para pregar a glória para si. E vai dizer assim, tudo que ela desistiu é porque eu consegui. Deus falou assim. E daí ali no púlpito, Deus falava assim, usando o vaso dele, o servo de Deus. Serva de Deus, o que sai daqui, que sai pela minha boca, que sai pela boca de todos os outros servos que você já viu, aí na tua comum, que era lá no Paraná, aí na tua comum, na outra comum que você congregou, em todos os lugares que você já congregou, que você ouviu essa palavra, o que sai daqui não é por carne humana, não é a gente vai estudo para pegar, não, vem direto pelo Espírito Santo. E o que saiu para você foi direto do Espírito Santo. E Deus diz assim, que ele não volta atrás com a palavra dele. Se ele colocou uma causa na tua mão, se ele pediu que não é para você desistir dessa causa, que ele vai fazer algo para você, porque ele vai, não desista, porque o inimigo tá indo para fazer você desistir. E para você acreditar que ele vai te ajudar em algo. Não desista do que Deus falou aqui. Deus falou, Deus deixa a lembrança agora. Servo de Deus diz assim: uma pessoa que bebe, que fuma, que fala mentira em sua boca, não estará guiado pelo Espírito Santo. Diz assim. Mas os servos de Deus aqui são consagrados, são ungidos. Eles oram e Deus envia do alto do céu a palavra para eles. O que saiu daqui para você é santo. É palavra que não volta atrás. Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás da tua palavra. Então confie que Deus vai fazer essa obra na tua vida. E naquele momento acabou o culto e ela chegou. Do jeitinho que Deus falou na palavra. Ela chegou, ela fez oferta, ela falou que meu coração era negro, que eu tinha maldade no coração, que eu tava me vingando, tudo. E Deus falou, né? Tinha falado, não desista, o que eu falei pra você aqui, eu vou dar sua causa ganha. Então, a gente tem que aprender a confiar. E ficou essa causa até agora na mão de Deus. E ainda está na mão de Deus essa causa. Mas aquilo que era de mentira, era de trapaça, levava na mão para não cair direto pela conta, porque iria ser descontado de frente. Tudo isso Deus cuidou. Então, por isso que a gente tem que crer em Deus, não no homem, não na mulher. A gente tem que confiar em Deus. Quando você vai e busca em Deus, Deus não mente. Ele usa os servos de Deus e fala a verdade. Então, se você tem alguma causa na tua mão, Deus fará a mesma coisa que fez quando eu confio na palavra dele. Ele ungiu minha cabeça com óleo. Então, ele derramou a tua palavra sobre mim.
E eu não fui nem confundida nem envergonhada perante meus inimigos que desejava que eu desistisse, queria ver eu humilhada, na vergonha, e até hoje não está recebendo aquilo que era dos meus filhos. Então Deus preparou uma mesa perante os meus inimigos, preparou a mesa do juiz, ali meu nome foi tudo acertado, graças a Deus, eles têm cuidado de tudo do jeito que Deus tem falado, e ainda tem a parte final, que Deus ainda vai preparar essa outra mesa, e agora em dezembro mandaram a mensagem, né? Zombando de mim, perguntando se eu já recebi algo, cadê, o que que aconteceu, sabe? Assim, zombando mesmo. Ai, vê com o seu advogado, alguma coisa tá acontecendo, porque é seu direito, corra atrás, sabe? Nasquelas coisas assim que você vê que quer te zombar. E naquele momento eu tava vendo um culto live em casa. Naquele momento eu vendo ali o culto live, eu falei, meu Deus, eu não posso parar de ver esse culto. Mas eu vi um pedacinho da mensagem assim, e daí falei, meu Deus, mais bomba, Senhor da glória, tem misericórdia. Isso foi, acho que no dia 25 ou 24 de dezembro. Olha pra vocês verem, bem no final do ano o adversário quis me deixar triste. E naquele momento assim, eu peguei e falei, não, vou continuar vendo a palavra aqui, confiar em Deus que vai dar tudo certo e vamos ver se Deus já fala algo aqui pra mim. Aí Deus falou algo ali, o inimigo vai tentar tirar a tua fé que tá no teu coração. Falou, a palavra tinha vindo sobre a fé de Caim, a fé de Sara, tinha vindo a fé. Ai, meu Deus, minhas costas. Então, naquele momento assim, Deus falou para alguém, Deus manda dizer para alguém aí que o inimigo vai tentar roubar sua fé. Não deixa roubar sua fé. Deixa ela aí dentro de você, porque é preciso que você tenha fé. E naquele momento eu peguei e falei, não, vou esperar terminar o culto, depois eu vejo. Aí vi as mensagens, eu falei, antes de eu falar alguma coisa pra ela, eu vou mandar mensagem pro meu advogado. Olha pra vocês verem como que é coisa de Deus. Era 10 e pouco da noite. E daí, com certeza, meus advogados estavam já em férias. Aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, se meu advogado respondesse, eu vou enviar, né? Mas quem sabe ele responde se for da tua vontade. Se não, meu advogado deve estar em férias, viajando. De repente eu vi assim que estava online às 10 e pouquinho, tinha acabado de sair. E daí eu enviei a mensagem, leu na hora. Ele falou o que aconteceu. Aí eu falei, não, que eu queria te fazer uma pergunta. Posso te fazer? Ou você já tá em férias? Mandei uma conversa assim. Aí ele, não, Denise, pode sim, pode me mandar mensagem e eu te responderei se eu conseguir. E eu mandei aquela mensagem pra ele, não, fica em paz, tá tudo certo, a gente já viu onde estava o erro já. E daí ali a minha fé acrescentou. Então o inimigo tentou roubar a minha fé. Então é por isso que eu falo pra vocês, tem tudo o momento de Deus. A gente tem que confiar. Vai ter momento que alguém ao teu redor vai tentar roubar a tua fé, mas você tem que permanecer com a tua fé. Busca a palavra, vai congregar, busca a Deus e Ele vai falar para vocês. Quando você sentir que a tua fé está se acabando, vai congregar e Ele vai te revelar se aquilo que o adversário falou, alguém ao redor de você, é verdadeiro ou se é mentira do adversário. E Deus sempre vai te justificar. Ele vai preparar uma mesa para você no dia certo, na frente do juiz, ou se é um trabalho, um emprego, um contrato, ele vai preparar essa mesa para você do contrato. Se é a libertação da enfermidade, ele vai preparar para você a libertação da saída do hospital, seja o que for, mas ele vai preparar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás com a palavra dele. Aí ele fala, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, você vai ter a misericórdia de Deus na tua vida. Essa é a vantagem daquele que crê, confia e não para no meio do caminho. Vai ter a misericórdia de Deus na tua vida.
e você vai habitar na casa do Senhor por longos dias. E eu falo assim, né, no final, a gente não pode acrescentar a palavra de Deus, tá? Na Bíblia não pode ser acrescentada. Mas eu falo assim, Senhor, me perdoe, mas por longos dias da minha vida, ó, habitarei na casa do Senhor por longos dias da minha vida, até que o Senhor venha me buscar. Eu emendo essa parte, né? Eu em mim, não na Bíblia. Eu emendo essa parte, até que o Senhor venha me buscar. Então, eu habitarei na casa do Senhor, na casa de Deus, por longos dias, até que Ele venha me buscar. Porque eu não quero finalizar ali. Quando o Senhor vir me buscar, aí eu não estarei mais na casa do Senhor, tá bom? Então, vocês guardem essa palavra para vocês, tá? Não deixa de orar. Continua confiando no Senhor, não desista da tua causa. Se Deus falou que vai te dar suas causas nas tuas mãos, Ele vai dar. O adversário sempre vai fazer de tudo para você desistir. Se é uma enfermidade, o adversário vai falar para você que não tem jeito, que não tem cura, que não tem libertação. Mas se Deus já te falou que tem cura, tem libertação, Ele vai te libertar. Mas é no momento dele, tá? É no momento dele que Ele liberta nós da enfermidade. A minha Lailinha tinha momento assim que ela tá ainda, né? Graças a Deus a febre passou. A febre durou uns 2 dias, mas ela tá vomitando. Ontem ela vomitou bastante, né? Que Deus abençoe que hoje ela não vomite. Então, assim, já faz uma semana. Mas teve enfermidade dela que eu orava e já passava. Teve enfermidade, febre, que eu orava a Deus, clamava, chorava nos pés do Senhor e Ele já libertava. Ele via assim meu clamor, meu desespero, mas teve umas que Ele me colocou a paz no coração e Ele ajudava ela a passar, porque tem coisas que Ele quer que a gente passa. Tem momento que Ele quer que você esteja na casa dele, mas vai ter momento que ele quer ver qual a sua comunhão com ele, se é só dentro da casa de Deus ou se é na tua casa também, porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Olha. Tá bom? Então, no momento da tua provação, da enfermidade, você adore a Deus mesmo assim. Você ora, você congrega nos online, lê a palavra. Eu tô lendo essa palavra aqui agora porque Deus está cobrando a semana inteira e hoje Ele falou novamente. Hoje não falou sobre louvar ao Senhor, falou aplicar o Evangelho. A palavra que você enviar pode salvar alguém, pode salvar uma alma. Então, daí eu falei, Senhor, mas eu tô gripada, eu tô com a garganta ruim, como eu vou cantar? Ele falou, envia a minha palavra. Então, eu tô enviando para vocês a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e tenha fé em Deus que o momento da tua aprovação, tribulação vai passar, assim como a minha. Tenha fé em Deus que nossas provações estejam com os dias contados. Tudo vai passar. Tudo. Ao momento de chover, ao momento de ter só sol. Ao momento da seca, ao momento da colheita, né, da plantação. Então, há um momento determinado por Deus para todas as coisas. Você só tem que entender o momento de Deus. Se você não entendeu ainda, vai congregar. Vai congregar, vai para a igreja, vai buscar a Deus. Reconheça esse Deus, né? O nosso Deus. Reconheça o nosso Senhor como teu pastor. E você pode ter certeza que todas as provações da tua vida, Ele vai te ensinar, tintim por tintim. Eu não me arrependo de estar na graça, eu não me arrependo de estar servindo a Deus. Eu me arrependo de ter perdido meus 15 anos sem ir para a igreja, que foi meus 15 anos aos 29. E eu fiquei tão feliz esses dias que o servo de Deus falou que Jesus foi batizado aos 29 anos de idade. Aí eu falei, meu Deus, eu também fui. Então, assim, só que assim, a diferença, né? Eu fui até os 15, saí da graça, errei, né? Que não vem ao caso dizer, mas depois voltei aos 26, 27 anos e me batizei aos 29 anos. E Jesus não, né? Jesus foi fiel, sem pecado, sem maldade nenhuma, totalmente nada de pecado. E ele se batizou aos 20 anos, 29 anos, para deixar hoje exemplo para nós.
tá bom? E ele começou o evangelho dele aos 12 anos de idade. Então ele mostrou que poderia começar na juventude, mas ele batizou na velhice para mostrar que uma criança não tem pecado. Até os 12 anos é sem pecado. Assim, o que a criança errar assim, ela inocentemente, ela só erra se um adulto ensinar coisa errada para ela. Mas a criança não tem pecado nenhum para ela ser batizada bebezinho. Ela nasce sem pecado. Então ela não, ela é purinha, é pura e santa a criança. E a partir dos 12 anos, que é o momento que já começa a entender as coisas, entender tudo. Aí, a partir dos 12 anos, pode se batizar, se Deus chamar, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, coloque uma paz no coração de vocês, guarde o sono de vocês, acampe os anjos em volta da casa de todos. Que a paz de Deus esteja com todos. Deus abençoe. Amém.